Chodesh Tov, estamos seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Ketzur Shulchan Aruch. A gente está nas halachot ligadas a Sefer Torah e Sifrei Kodesh. A gente chega agora na halachá Bet. Fala o Ketzur Shulchan Aruch. Vechen mitzvah kodesh yisrael liknot shar Sifrei Kodesh shelomdim mitocham, kegon mikra, mishnah, gemara, poskim, shelmod mitocham, vegam yashilem leacherim. Vimos que existe uma discussão entre o Rambam e o Rosh, qual é o motivo que devemos ter um Sefer Torah. Por que a Torá obrigou, nos mandou, que cada um escrevesse o seu próprio Sefer Torah? De acordo com o Rambam, o principal é que cada um tenha um Sefer Mekudash, um Sefer de Kedushá, de santidade, na casa dele. E esse Sefer, que ele é escrito exatamente como os outros livros, ele conecta a pessoa a o Matan Torah, a entrega da Torá, ao Ar Sinai, em que o Sefer Torah foi passado de geração em geração, palavra por palavra. Já de acordo com o Rosh, a meta da mitzvah da Torá, de que cada um escreva o seu próprio Sefer Torah, é para que a pessoa tenha de onde estudar. Se cada um escrever o Sefer Torah dele, ele vai ter em casa um Sefer Torah do qual ele vai poder estudar. Agora, baseado na opinião do Rosh, isso era válido somente quando se estudava diretamente do Sefer Torah. Hoje em dia a gente deixa o Sefer somente para a leitura da Torá e não se estuda diretamente dele. Então, hoje em dia, existe uma outra mitzvah, que é uma mitzvah de comprar livros para estudar. Então, todos os Sifrei Kodesh, como Mikra, é o Tanakh, Humashim, Tanakh, Mishnah, Gemara, Poskim, são Halachot, ou livros também de Emuná, todos esses livros que a pessoa estuda deles, estuda a Torá, estuda as Halachot, estuda o comportamento judaico, existe uma mitzvah baseada na opinião do Rosh de comprar Sifrei Kodesh, Sfarim de Kedushá, Sfarim de Torá. Válido notar que muitas vezes, para dar um ambiente mais toraninho, um ambiente mais conectado à Torá na casa da pessoa, às vezes na sala, na própria sala onde as pessoas costumam passar a maior parte do tempo, onde tem um sofá, onde tem uma mesa para comer, se tem lá, por exemplo, uma prateleira com livros de Torá, isso daqui dá um outro ambiente para o lugar, isso faz com que a casa seja mais conectada com a Torá. Então existe uma mitzvah de comprar Sifrei Kodesh a serem estudados e também emprestar ele para outras pessoas, para que outras pessoas possam estudar. Somente para o tzibur, para um grupo de pessoas, um Beit HaKnesset, existe hoje em dia, de acordo com todas as opiniões, a obrigação de comprar, de escrever um Sefer Torah para que ele possa ser lido no tzibur. Mas cada pessoa e pessoa em particular, quem tem a possibilidade, ele tem a possibilidade financeira de escrever um Sefer Torah, comprar um Sefer Torah, ótimo, mas quem não, é suficiente que compre livros a serem estudados. O Mishein Adom Aseget, Liknot Lo Sefer Torah Vegam Sifrei Limud. O que acontece com uma pessoa que ele não tem como fazer os dois? Ou ele vai gastar todo o dinheiro dele para um Sefer Torah, ou para livros para estudo, que ele vai ter em casa. Azai Sfarim Shem Letorech Limud Em Kodmim. Os livros de estudo, eles vêm antes. Baseado na opinião do Rosh. Amru Raboteinu Zichron Livracha, Vetzidkato Omedet Laad, Ze Kotev Sfarim Umashilam Laacherim. Chazal explicaram um passuco que diz Vetzidkato Omedet Laad, que a bondade da pessoa se mantém para todo sempre, ela nunca é esquecido. Está se tratando sobre alguém que compra ou escreve livros e empresta ele para as pessoas, porque o estudo dele, o estudo que sai desses livros que foi emprestado, é considerado também para a própria pessoa que emprestou. Halachá Gimel. Chayav Adam linhog kavod gadol beSefer Torah. Devemos tratar o Sefer Torah com muito kavod, com muito respeito. O mitzvah leyached lo makom, que ele tem um lugar fixo no Beit HaKnesset, ele tem o Aron HaKodesh. O lechabed et hamakom ha'u leadro beyoter, para que o lugar seja limpo e bonito e não seja deixado de forma bagunçada, sujo. Devemos respeitar o Sefer Torah e o lugar no qual se fica o Sefer Torah. Velo yarok keneged Sefer Torah, é proibido cuspir perante o Sefer Torah. Velo yechol Sefer Torah belom mitpachat, também não se pode encostar no Sefer Torah sem uma mitpachat, sem um pano ou algo intermediando. Quando a gente fala Sefer Torah aqui, a gente está tratando do pergaminho. Não se pode encostar no próprio pergaminho sem ter alguma coisa intermediando. Então, quem está lendo na Torá, ele tem aquela mãozinha, quem vai fazer a brachá, ele quer encostar na parte do Sefer Torah que ele vai ler, ele pega algum pano, alguma coisa, encosta no Sefer Torah e dá um beijo, mas no próprio pergaminho não se deve encostar. Caso tenha necessidade de levantar um pouco o pergaminho na hora que está fechando, o pergaminho, o Sefer Torah Ashkenazi, que às vezes tem que levantar um pouco o pergaminho, aqui também se coloca em volta a mão com um talit ou com algum pano e levanta.
Caso haja necessidade, extrema necessidade de encostar no próprio pergaminho e não tem como fazer isso através de alguma outra coisa, se a pessoa tiver feito Netilat Yadayim, de acordo com uma das opiniões, a opinião do Mordechai, é permitido encostar no Sefer Torah. Só se a pessoa fez Netilat Yadayim de manhã ou fez Netilat Yadayim logo antes, mas de forma geral, não se deve encostar diretamente no Sefer Torah. Lembrando, o Sefer Torah aqui a intenção é o pergaminho, mas a caixa do Sefer Torah Sfaradi ou Sefer Torah Ashkenazi, que ele tem o pano em volta, nisso não tem problema encostar, e também no Sefer Torah Ashkenazi, na parte de madeira embaixo ou em cima, também não é o próprio pergaminho, não tem problema encostar nisso diretamente. הרואה את הנושא ספר תורה, צריך לעמוד לפניו עד שיכניס את הספר תורה למקומו, ou עד שאינו רואה עוד. Alguém que vê o Sefer Torah sendo carregado de um lado para o outro, ele precisa ficar de pé até que o Sefer Torah chegue no lugar dele, ou até que ele não veja mais o Sefer Torah, que ele saiu da sala, ele foi para algum lugar distante. Então, na hora que vão tirar o Sefer Torah para leitura, segunda, quinta ou Shabbat, quando se abre o Aron HaKodesh, ainda não tem obrigação de levantar, somente quando o Sefer Torah sai. Mas na hora que tiram o Sefer Torah, até que ele chegue na Bimá, deve-se ficar de pé. O בבית הכנסת בשעה שמוציאים ומכניסים את הספר תורה, מצווה לכל מי שעובר לפניו ללוותה עד מקומה, וכן המגביה והגולל ילכו ללוותה. E quando se tira o Sefer Torah no Beit HaKnesset para ler, e quando está devolvendo ele, é mitzvah que para cada pessoa que o Sefer Torah passou na frente dele, que ele acompanhe o Sefer Torah até onde ele precisa, se é da Aron HaKodesh para Bimá, ou se é da Bimá para Aron HaKodesh. Assim também o Magbia e o Golel, aquele que levanta o Sefer Torah e aquele que fecha o Sefer Torah Ashkenazi, eles também devem acompanhar o próprio Sefer. Mais uma alachá dalet, afilo shar sifrei kodesh im munachim al הספסל, אסור לשב על ספסל זה, אלא אם הספרים מונחים על איזה דבר שגבוה לכל הפחות טפח, מכל שכן אסור להניח ספרים על גבי קרקע. Não se pode sentar num banco que tem um livro na mesma altura. Então, se tem um banco comprido, de uma altura só, e tem um livro colocado no banco, apoiado no banco, não pode se sentar no mesmo banco e ficar na mesma altura do livro. O livro tem que estar um pouquinho elevado, se ele tiver alguma coisa do tamanho de um tefach, um punho em torno de 8 centímetros, aí você pode sentar do lado, mas se está na mesma altura que a pessoa que está sentado, não pode. Esse é o costume de acordo com os Ashkenazim. A Halachá, de acordo com os Faradim, isso é válido somente para um Sefer Torah. Você não pode sentar num banco do lado de um Sefer Torah, mas um livro normal, mesmo um Chumash ou algo do tipo, não tem problema. Para Ashkenazim, não pode sentar no mesmo banco, então se tem alguns livros no banco, não tem o que fazer, não tem como sentar lá, só se conseguir levantar eles um pouquinho, mas se é só um livro, também é possível deixar o livro de pé. Se você não tem alguma coisa para levar o livro, você coloca ele de pé, encostado no encosto do banco, também é beseder, só não sentar juntamente com o livro. E também não pode se colocar os livros no chão. A pessoa não deve colocar também um livro no colo e se apoiar com as duas mãos em cima dele, também é um certo desprezo para o livro. Beshat Adchak, mutar lishev al gabei teva sheyesh bashar sifrei kodesh. Beshat Adchak, numa situação em que você não tem onde sentar, você não tem outro lugar para ficar, é permitido sentar em uma caixa que tem dentro deles livros. Às vezes a pessoa está carregando uma caixa, uma mala de um canto para o outro, ele não tem onde sentar, ele não pode ficar de pé, pode sentar em cima da mala se realmente não tiver outra opção. Mas se não, não deve se sentar em cima de uma mala ou uma caixa que tem livros dentro. Sefrei Kodesh, livros de Torá. Avalimesh ba Sefer Torá assur. Mas se tiver um Sefer Torá dentro da caixa, aí não pode sentar em cima dele. Então, se alguém está levando um Sefer Torá de um canto para o outro, está viajando com um Sefer Torá, não pode colocar ele numa mala e sentar em cima. Manichim chumash agabei nevim uktuvim, vechem ktuvim agabei nevim, o nevim agabei ktuvim, avalei manichim nevim uktuvim agabei chumashim. O nosso Tanakh, ele é formado de 3 partes. Torá é a parte da época desde a criação do mundo até a entrada de Eretz Israel, que foi escrito por Moshe Rabbeinu. Temos Neviim, que são os livros escritos pelos profetas, como Shmuel escreveu vários e vários livros, Irmiau, e temos livros chamados de Ktuvim, que inclui Teilim, Mishlei e as Megilot e outros livros. Esses 3 livros, a Kedushá deles, o nível de Kedushá deles é diferente, o nível de Kedushá da Torá, do Taf de Tanakh, a Torá, o Chumash é maior que o de Nevim e Ktuvim, o de Nevim é maior que o de Ktuvim, essa é a ordem, Tanakh, Torá, Nevim e Ktuvim, a Kedushá é maior na Torá, depois Nevim, depois Ktuvim.
Na Halachá, o que isso significa? Isso significa que eu não posso colocar Neviim e Ktuvim ou qualquer outro livro, obviamente, em cima de um Humash. O Humash, uma pilha de livros, o Humash deve sempre estar em cima. Mas se eu tenho, por exemplo, Neviim e Ktuvim, não tem problema colocar um em cima do outro. Entre Neviim e Ktuvim, embora haja uma diferença na Kedushá, não tem problema colocar um em cima do outro, mas não se pode colocar esses livros ou qualquer outro livro em cima de um Humash. Se é um livro só, por exemplo, como o Sidur, que no fim do Sidur tem parashot, as parashot são lidas, então o Humash está no fim do Sidur, então a priori ele está embaixo das Tfilot, embaixo do Sidur, não tem problema, porque é um livro só. Mas também não se pode colocar um Sidur em cima de um Humash. Se eles estão em um livro só, tudo bem, mas livros separados é proibido.